Hey, Shalom! Bem-vindo ao 11º episódio da série Aleph Beit. O alfabeto hebraico conta uma história, a sua história. E até agora você já descobriu que o líder de uma casa é um homem rico que abre a porta para a revelação da sua identidade como homem. E ele te dá a espada do Espírito para te separar do mal e te levar até a sua mão, onde existe o poder de Deus. Nesse próximo episódio, você vai enxergar a mão de Deus com mais detalhes, bem de pertinho, e vai descobrir o que existe nesse próximo nível, quando Deus te chama para cima para ver o trono dele. Vem comigo! Bem-vindo à letra Kaf. Essa é a 11ª letra do Aleph Beit. E agora a gente vai começar a andar no segundo nível de entendimento do alfabeto hebraico. No episódio anterior, a gente descobriu mais sobre a letra Yod, que é a mão de Deus e que às vezes parece que é um pouco pequena porque ela está longe, mas ela não é pequena, basta que a gente se aproxime. Se você quiser conferir mais informações sobre a letra Yod, você pode conferir no link que está aparecendo aqui na sua tela. Antigamente, quando o alfabeto hebraico ainda não era desenhado com os caracteres que a gente tem hoje, usavam-se figuras, ilustrações, desenhos. E a figura da letra Kaf era o formato de duas mãos, nessa posição, recebendo ou segurando alguma coisa. Você percebe que quando eu coloco as minhas mãos assim, como se fosse um copo ou um vaso para poder segurar, esses meus dois dedos, que são os polegares, eles ficam aparecendo para frente, enquanto os outros 4 dedos, eles formam um arco ou um círculo, formando esse desenho. Uma colher, um copo, um recipiente. Na verdade, nós temos a palma da nossa mão preparada para segurar ou receber alguma coisa. Algumas pessoas também dizem que essa letra gerou aquele sorriso, que é o smile, por causa do formato das mãos, que lembra muito um sorriso, de forma simplificada. Falando em simplificar, o formato dessa letra foi mudando com o passar do tempo. E hoje, na escrita moderna, se escreve até mesmo de lado, mas não perdeu o formato de uma mão. Na letra Yod, essa mão parecia que estava pequena, porque ela estava um pouquinho longe. Mas agora, a gente consegue chegar mais pertinho e ver essa mão bem grande, gigante na verdade, e enxergar tudo que está lá dentro. O som da letra Kaf, como você já pode ouvir, é um som de k, como o som da letra K, formando Kaf. Mas preste atenção que essa é uma das letras que usa aquele pontinho no meio, chamado Dagesh Lene. Quando a letra Kaf tem o pontinho, a gente vai falar Kaf, Kaf. Mas se não tiver o pontinho no meio, a gente vai deixar o som um pouquinho mais fraco e mais arranhado na garganta. E vai falar Kaf, Kaf, como na palavra Melech. Lembrando que Kaf é uma mão grande, por isso a construção da letra Kaf também usa uma mão. Algumas letras do alfabeto podem mudar um pouquinho o seu formato, dependendo do lugar em que são colocadas em uma palavra. Isso não tinha acontecido até agora em todo o alfabeto hebraico. Mas Kaf vai ser a primeira letra em que isso vai acontecer. Essa forma alterada, a forma final, é chamada de sofit. Na letra Kaf, é como se a gente pegasse aquela perninha de baixo e puxasse para poder abrir aquela letra abaixo da linha de base. Então, se a letra Kaf estiver no começo ou no meio de uma palavra, ela vai ter todo aquele contorno redondo que a gente já está acostumado. Como, por exemplo, na palavra kavod, onde Kaf está no começo da palavra. Mas se ela estiver no final de uma palavra, a gente vai precisar escrever puxando bem para baixo essa letra. Como, por exemplo, na palavra melech, onde Kaf está no final da palavra. A letra Kaf é a 11ª letra do Aleph Beit, ocupando então a posição 11. Mas, dessa vez, a gematria da letra vai mudar um pouquinho, porque a partir da letra Yod, a gente subiu de nível e vai começar a enxergar as coisas de forma mais rápida. Agora a gente não vai mais falar apenas dos assuntos terrenos, mas a gente vai começar a falar de batalhas da alma e do espírito em regiões superiores.
Então os números a partir de agora não vão mais aumentar de 1 em 1, mas vão aumentar de 10 em 10. Então a gematria da letra Kaf vale 20. Esse é o peso da letra. Quando a gente for fazer alguma conta relacionada com essa letra, a gente vai usar o número 20. Mas se você quiser ver apenas a ordem, a posição no alfabeto, então vai conectar com o número 11. Lembrando que Kaf é uma mão grande, então é construído a partir de Yod, que também vale 10, sendo mais um número conectado com essa letra, se a gente for analisar a gematria das partes. Yod representava o número 10, lembrando também dos 10 dedos que nós temos nas mãos. Na letra Kaf, nós vamos entrar nessa mão, então a gente não vai mais ver apenas os dedos, mas também a palma da mão, essa região central, onde a gente vai poder habitar nas palmas da mão de Deus. Além das palmas, os significados principais dessa letra passam também pelo potencial, a quantidade de coisas que nós podemos realizar com Deus, e pela unção, a capacitação que Ele coloca na nossa cabeça, na nossa vida, quando nós estamos na mão dele. As mãos de Deus sobre nós formam em nós uma coroa. Então Kaf também pode representar uma coroa que nós recebemos quando passamos para o próximo nível com Jesus. Vamos entender as histórias dessa letra para poder pegar bem os detalhes de cada um desses significados? Além de uma letra, Kaf também é uma palavra. Essa palavra significa uma colher. Outras palavras que começam com Kaf e estão conectadas com isso são, por exemplo, Kos, que representa um copo, ou Kad, que representa uma jarra. Todos esses são recipientes, algum formato arredondado que cabem coisas e alimentos e bebidas lá dentro para poder guardar, receber um óleo, um vinho, água ou qualquer outro tipo de alimento para poder derramar sobre outra pessoa ou sobre você mesmo e a sua boca depois. A coroa é um recipiente que guarda uma quantidade de unção sobre a nossa cabeça, uma capacitação. Existem muitas coroas na Bíblia. A palavra coroa é a palavra Keter. Keter Kehuná significa a coroa do sacerdócio, que os sacerdotes utilizavam através do óleo na sua cabeça. Keter Malhut significa a coroa do reino, a coroa dos próprios reis. Keter Hahaim, coroa da vida. Keter Hatzedaká, coroa da justiça. Keter Olam, uma coroa eterna ou incorruptível, que não se estraga. É a coroa do mundo vindouro. Keter Hatiferet, a coroa de glória. E Keter HaKotzim, a coroa de espinhos que Jesus utilizou. Todas elas mostram uma unção, uma capacidade específica que Deus colocou em nós para um propósito. Imagina agora que você subiu naquela letra Yod, entrou naquela janelinha que abriu no céu e a primeira coisa que você vai ver quando chega na eternidade é a coroa de Jesus. Você agora está dentro das palmas da mão dele. Ele mesmo disse através do profeta Isaías: eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele para ele não esquecer de você. Você sabia que quando você olha para o meio da mão de Jesus, o seu nome está escrito lá? A sua identidade, cada letra, o seu propósito. Se você quiser conhecer mais sobre a sua identidade, propósito e missão em Deus, saiba onde deve procurar. Na palma da mão de Jesus. A letra Kaf aqui também representa a glória e o trono onde o próprio Jesus está assentado. Esse é o lugar que João foi visitar no começo da sua visão em Apocalipse. Quando a janela do céu se abre e ele é convidado para poder ver o que tinha lá em cima, Deus mostra para ele o lugar onde está o seu trono, a glória dele. E se você esperava que tudo isso fosse começar a acontecer lá no final do alfabeto, não, isso está agora, na metade do alfabeto. Porque a nossa vida tem que passar pelo trono de Deus para poder ter sentido no final. Essa mão de Deus estendida, a palma dele bem grande, representa também a própria palavra asa, as asas de Deus que nos guardam, fazem sombra ao redor de nós. E nós podemos morar ali, morar nas palmas da mão de Deus,
Você percebeu que Kaf é muito parecido no seu formato com a própria letra Beit? Apenas que Beit tem um tracinho a mais, porque ele está apontando para o Aleph que veio antes. E Kaf não tem esse tracinho, mas essas letras estão conectadas. A letra que vale 20 junto com a letra que vale 2. Kaf é um Beit completo. É um 2 multiplicado pelo número 10 para poder torná-lo completo. Então as palmas da mão de Deus são exatamente a nossa casa completa, a nossa habitação, onde existe a sombra das suas asas e nós podemos habitar. É ali, inclusive, que moram nossos amigos querubim, os querubins que também começam com a letra Kaf. Jeremias nos lembra para nós levantarmos o nosso coração junto com as nossas mãos ao Deus dos céus, porque nós estamos nas próprias mãos dele. E se você está na mão de Deus, quer dizer que você pertence a ele. Ele pode falar assim: você é meu. Então, quando a gente pega a letra Kaf e coloca no final de uma palavra, isso também se torna posse. Você pega aquilo como propriedade para você. Por exemplo, a palavra pai é a palavra Av em hebraico, ou Abba em aramaico. Mas agora, quando falamos teu pai, basta colocar a letra Kaf no final e a gente vai ter Avka. Esse som de K no final mostra uma posse. Outro exemplo é a palavra Ben, que significa filho. Se a gente colocar a letra Kaf no final, teremos Binka, que significa teu filho. E que bom, gente, tá nesse lugar onde nós somos posse de Deus. Quando a gente entra na casa dele e começa a enxergar melhor o que tem lá dentro, a gente vai perceber que as paredes dessa casa são as próprias mãos de Jesus. É nesse lugar de encontrar o trono de Deus, ver a glória dele, descobrir o lugar onde ele mesmo recebe tantas coroas e capacitações, que nós precisamos de foco. Em hebraico, kavaná, que começa com Kaf. Muitas vezes Deus quer revelar de forma completa a nossa missão, propósito, destino, ferramentas, habilidades, capacitações. Ele quer derramar unção sobre a nossa vida, mas a gente não tem kavaná, não tem foco, concentração. Então, foco, povo, concentra. Preste atenção no que Deus está te falando e não perca o tempo que Ele quer derramar o seu óleo novo sobre a sua cabeça. Deus coloca a mão dele sobre nós e nos dá a coroa da vida, uma capacidade e unção novas. Mas se você está prestando atenção, se você está com os seus olhos fixos no trono dele. Kaf é a letra da criatividade, porque debaixo das asas do Senhor você encontra a sua identidade, o seu nome e tem todo o potencial possível para poder criar e continuar trabalhando com o Senhor. Descobrir o seu potencial em Deus, as coisas que você é capaz de fazer, os presentes que Ele colocou dentro de você e que talvez estejam escondidos ou parados ali dentro. Essa descoberta é um privilégio e é bom demais morar na casa desse pai, onde as coisas são coloridas, vêm, andam, se mexem, tem movimento e formam o próprio trono de Deus. O trono da letra Kaf é o próprio lugar onde Deus se assenta. E o assentar de Deus não é apenas para governar e julgar as nações, mas é o seu lugar de descanso, de delícias. O lugar onde Deus repousa e contempla a sua criação. Sentado sobre a letra Kaf, Deus olha todas as obras dos homens, de todo o primeiro nível do Aleph Beit, desde Aleph até Yod. E agora você está convidado para poder enxergar esse trono e avançar mais um passo na sua caminhada com Jesus. Vamos dar uma olhada em algumas palavras que começam com Kaf para a gente completar o entendimento? A primeira palavra que aparece no nosso painel é Kavod, que significa glória. É o lugar onde a glória de Deus está. Depois nós temos Kanaf, que significa asa. São as asas de Deus. Essa mão grande que está fazendo sombra em cima da nossa cabeça. A terceira palavra do painel é Keruv, que significa querubim. Esses seres que estão lá com as suas asas sustentando e segurando todo o trono de Deus. E por fim a gente vai ter Kes, que significa trono, o lugar onde Deus está assentado.
É legal que essa palavra, tirando o som da vogal, tem exatamente as mesmas letras, as mesmas consoantes da palavra kos, que significa um copo, uma xícara. É como se, para poder segurar todo o espírito, a presença de Deus, colocasse Deus dentro de um copo. Porque de fato, a forma dele enche toda a terra. Ele está em todo o universo, a presença dele vai enchendo os ambientes. Então o trono de Deus traz a ideia desse lugar que vai ser cheio da glória dele. Nós também precisamos ser como um vaso, como um recipiente, para poder receber a presença de Deus, a unção, a capacitação que Ele quer derramar sobre nós e se tornar um recipiente para Ele poder habitar em nós, para Ele nos encher com a sua glória, com a sua presença, nos cobrir com a caf dele, a palma da sua mão, onde o nosso nome está escrito. E sabe o que acontece quando você é esse recipiente? Essa colher que vai segurar a presença de Deus e de repente Ele vem e habita naquele lugar? Nós vamos nos aprofundar nisso no próximo episódio. Mas antes de ir para lá, se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve nesse canal ativando o sininho para não perder as notificações dos próximos estudos que forem postados por aqui. Que Deus encha você e a sua casa de forma completa, muito mais do que Ele já fez antes. Shalom!